Existem situações na vida que parece que a gente não tem mais saída, que chegou ao fim. No entanto, a gente vai percebendo que aquele e aquela que acredita na força de Deus sempre tem uma nova possibilidade e uma nova chance. Observando os textos que nós ouvimos hoje, percebemos na primeira leitura o profeta Isaías, que tem a incumbência de animar, manter viva a fé de um povo que está no exílio na Babilônia. E aí ele recorda às pessoas o que Deus fez com os seus antepassados, lembrando que quando estavam fugindo do Egito, havia todo um exército que estava atrás do povo hebreu. De repente chegam diante do mar, parecia que não tinha mais saída. Era o fim para aqueles que estavam fugindo da escravidão. No entanto, o mar se abriu. Por isso que Isaías vai dizer para eles que estão ali no exílio, na Babilônia, Deus também vai preparar um caminho plano para vocês, uma estrada, para que vocês possam sair daqui e voltar para a terra de vocês. Para aqueles que acreditam, que confiam, que mantêm viva a sua fé, sempre há essa possibilidade de Deus dar sempre uma chance, uma nova possibilidade de fazer um outro caminho. A gente ouviu o Salmo de hoje, e o Salmo revela bem isso. Lembra quando que o povo foi para o exílio, estavam lá entre lágrimas, mas agora estão voltando, carregando os seus feixes, como aquele agricultor que tem todo o cansaço de cultivar a terra, de plantar, para depois ter uma colheita abundante. Então a colheita só vem se for feito todo um trabalho de preparação, que é cansativo, de plantio e de cuidados. Ouvimos o texto da segunda leitura de hoje, belo texto da carta de São Paulo aos Filipenses. E Paulo diz que ele foi alcançado por Jesus. Depois que Jesus o alcançou, depois que ele fez esse encontro com Jesus, diz ele, aquilo que tinha acontecido anteriormente em minha vida, considero um lixo, um estrume. Daqui para frente é uma vida nova, mas diz ele que é uma vida em construção. Ele percebe e faz uma comparação com um atleta que, mesmo já tendo vencido alguns desafios, percebe que tem que estar sempre treinando e se superando. Nunca se dá por vencido, percebe que a luta é constante, a vida toda. Então Paulo diz, aquilo que passou eu considero lixo, um estrume, mas eu tenho que ainda avançar muito mais. E depois ouvimos o texto do Evangelho, texto conhecido, quando um grupo de pessoas, homens, trazem uma mulher que foi flagrada em adultério, para que Jesus possa emitir o seu juízo sobre ela, dizendo que a lei de Moisés permitia apedrejar tais mulheres. Então, qual seria a posição de Jesus? Bem da verdade, nem tanto era a mulher que estava sendo julgada. Quem estava sendo julgado era o próprio juiz. Porque se ele falasse que poderiam apedrejar tal mulher, estaria, de certo modo, em contradição com tudo aquilo que ele tinha ensinado antes. E aí eles teriam motivos para criticar Jesus, que estava ensinando uma coisa e fazendo outra.
Ou se Jesus não permitisse o apedrejamento, eles iriam criticar porque Jesus estava contrariando uma lei estabelecida na época. E Jesus então manda que cumpra a lei, mas diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que as pessoas mais idosas, os mais velhos, vão saindo, até que todos saem e ele fica sozinho com a mulher pecadora. Os mais velhos certamente eram os que tinham mais pecados acumulados, que mesmo com tanto tempo de vida, não tiveram maturidade o suficiente para poder fazer as transformações que Paulo, por exemplo, fez em sua vida. Ainda continuavam com os estercos, aliás, com os estrumes, com o lixo, guardando no coração, simbolizados nas pedras que queriam atirar naquela mulher. E aí percebemos a atitude de Jesus: eu não te condeno. Jesus não veio para condenar, mas volta para casa e não peques mais. Se Jesus não aprovou o pecado da mulher, Jesus condenou também o seu pecado. Vai e não peques mais. É a condição que Jesus coloca para ela recomeçar e reconstruir a sua vida. Então toda a liturgia de hoje apresenta para nós, primeiro, essa possibilidade que sempre Deus oferece para nós. Diante de situações difíceis, sempre há uma possibilidade nova, aquele que acredita na força que vem do alto. Percebendo que nós não podemos ficar farejando o pecado dos outros para atirar pedras, porque com a mesma medida com que medirdes, seremos medidos, diz outro texto do Evangelho. E lembrar que Deus oferece possibilidade para as pessoas de reconstruir suas vidas, mesmo se a vida anterior foi considerada um lixo, foi considerada estrume, como disse Paulo na segunda leitura de hoje. Que nós possamos acolher essa palavra e nosso olhar diante das outras pessoas não seja de atirar pedras, de acusar, de causar mais dor em quem já foi ferido pelo pecado, mas que o nosso olhar seja sempre de misericórdia, porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos.